Olá, tudo bem, pessoal? Então, conforme prometido, a partir, da semana passada, vamos ter vídeos semanais sobre esse novo projeto de mentoria que tem como objetivo, primeiro, fazer com que as nutricionistas realizem os seus sonhos, encontrem os seus propósitos e que sejam seguras na sua prática profissional. Então, a ideia hoje é dar continuidade ao assunto que nós iniciamos na semana passada, né? Que é ser feliz e realizada como uma nutricionista. E nós falamos, então, na semana passada, sobre como iniciar, pensando nas coisas que são importantes pra gente, como profissional, como pessoa, fazendo um link com aquelas coisas que fazem o nosso olho brilhar e que nos trazem realização e que quais são as qualidades que a gente precisa para ser um bom nutricionista e para se destacar como nutricionistas. Então, a ideia hoje, então quem não assistiu ainda o vídeo da semana passada, sugiro que assista para que entenda mais ou menos do que nós estamos falando, mas a ideia hoje, então, é entender por onde que a gente começa. Eu recebo muitos relatos de colegas, tanto recém-formadas quanto pessoas que estão querendo fazer transição de carreira, perguntando assim, por onde eu começo? Eu me sinto perdida, eu me sinto inseguro, eu não sei, verdadeiramente por onde começar. E eu sempre digo a mesma coisa, gente. Começa começando. Começa. Isso que é o mais importante, Não espera o cenário ideal, não perde muito tempo planejando, fazendo 1.500 projetos, pesquisando, porque quanto mais a gente percebe todas as coisas que nós precisamos para realizar um projeto, para empreender, mais inseguros nós vamos ficando. Então, a minha ideia sempre para todas as alunas, para as minhas mentorandas, para amigos, enfim, sempre que eu converso sobre esse assunto é assim, começa. Mas eu preciso saber da vigilância sanitária porque eu quero abrir um negócio de alimento. Começa. Vende uma marmita pro teu vizinho, mas eu quero trabalhar numa área específica da nutrição clínica. Começa. Depois, se tu perceber que existe a necessidade de fazer uma pós-graduação, faz. Eu não tô dizendo que a gente não deve se especializar, eu não tô dizendo que a gente não deve seguir as regras, de fazer o caminho certinho, mas começa. Se começar pelo projeto e começar a perceber, quantas dificuldades, quantas pedras vão ter nesse caminho, a gente acaba fazendo dessa pedra um muro e não vai adiante. Agora, se eu vou pegando essas pedrinhas e cada uma, eu vou colocando num lugarzinho certo para construir o meu castelo, a coisa vai acontecendo. Então, não perde muito tempo planejando. Começa, tá? É muito importante a gente começar porque a gente aprende fazendo. Como eu falei num vídeo anterior, eu só adquiro experiência fazendo. Eu só vou ter experiência no momento em que eu tenho a coragem de dar esse primeiro passo. Então, ir fazendo, achando os erros, achando os acertos e aprimorando todo esse nosso projeto durante o caminho é muito mais acertado porque a gente vai entender na prática o que eu preciso, Seja quando eu quero ser um nutricionista clínico, seja quando eu já sou um nutricionista clínico e quero desenvolver um novo projeto, por exemplo, grupos, eu trabalho com pacientes renais, Então, eu vou fazer um grupo de nefro para ensinar receitas sem sal, com baixo teor, de potássio para esses pacientes. Isso eu só vou aprender se o meu grupo vai dar certo fazendo, tentando reunir essas pessoas, entendendo quais são as demandas delas. Então, é muito interessante que a gente comece fazendo, tá? E sempre que eu tiver uma dificuldade, essa dificuldade não é motivo para desistir.
ela é um motivo para recalcular a rota durante esse trajeto, né? Então eu tô lá no GPS, eu sei qual é o meu destino, só que eu errei uma rua. O que esse GPS vai fazer? Ele vai recalcular a rota e ele vai me levar para o meu destino. Quando eu sei qual é o meu destino, quando eu sei onde eu quero chegar, às vezes aquilo que eu planejei não sai exatamente como eu gostaria que saísse. Mas, se eu for recalculando a rota, se eu for pensando, bom, então se eu for por aqui eu posso gastar um pouco mais de tempo, mas eu vou pegar uma estrada melhor, né? Ou não, eu prefiro chegar mais rápido e ir pela estrada de chão, né? Com mais pedra, com mais buracos. E eu vou escolhendo esses caminhos. Mas se eu não tiver a coragem de iniciar, infelizmente eu não vou saber como é que vai ser essa estrada, né? Muito importante, gente, durante sempre este trajeto todo, investir em autoconhecimento, né? Quanto mais eu sei quais são as minhas virtudes, quais são os meus pontos fortes e eu me fortalecer disso, né? E usar ao meu favor. Eu sou muito boa em comunicação. Eu sou muito boa em fazer planilhas, na parte administrativa, na parte de organização. Excelente, né? Aí eu vejo quais são também as minhas limitações e invisto em ir aprimorando, em ir melhorando esses pontos que precisam de melhoria, ou me alio a alguém que tem essas características e que me complementa, né? Mas é só começando que a gente consegue entender de onde nós saímos e para onde nós vamos e como vai ser este caminho, tá? Todo mundo tem alguma coisa de boa para compartilhar. Então, não pense, né? Não deixe a insegurança, o medo tomar conta. É muito importante a gente respeitar o medo, entender que ele tá nos sinalizando alguns desconfortos. Claro que é. Mas eu preciso entender, assim, esse medo é real? Ou eu estou tentando me sabotar porque eu não quero um fracasso, né? E se eu não inicio, não tem como eu saber se eu vou fracassar ou não. E os fracassos fazem parte também dessa estrada. Então, a gente vai começar, né? E o que eu não posso deixar me paralisar são coisas que são características para todo mundo, gente. Então, assim, se eu não tenho experiência, como é que eu não vou começar? Eu preciso começar, porque só assim que eu vou ter experiência, né? Se eu dissesse isso lá em 2017, quando eu resolvi criar a Funcione, que era uma empresa de cursos pioneira na área de nutrição e saúde intestinal, num formato completamente inovador, porque aliava a prática mão na massa, né? Então as alunas iam para a cozinha, faziam receitas. Eu queria que fosse num ambiente diferenciado, que não fosse dentro de uma sala de aula. Isso tudo, para mim, parecia muito difícil, muito distante. Mas eu disse, não, eu vou tentar, né? E deu super certo. Hoje já são mais de 300 alunos formados pela Funcione, porque o primeiro passo foi dado. Eu comecei, mesmo com todo o medo, com o frio na barriga, com tudo que eu estava sentindo naquele momento. Se eu não tenho experiência na parte profissional, eu posso buscar no âmbito pessoal também. Que coisas que eu vivi e que eu já passei na minha vida pessoal, ter experiências positivas nesse sentido, né? Então, isso também pode ser um diferencial. Às vezes eu não tenho experiência na área profissional, mas algumas situações que eu fui vivendo me trouxeram experiências bem legais para que eu possa continuar nesse meu projeto, tá? Inspiração, né? Eu tenho algumas pessoas que eu adoro o trabalho, vou me inspirar nessa pessoa, olho o sucesso alheio e faço diferente, personalizo, uso a minha identidade, a minha autenticidade para conseguir fazer o meu projeto ser um projeto único, ser só meu, né? E isso também vai fazendo com que o medo e a insegurança diminua, porque a gente não se compara, nós somos únicos. Ninguém precisa saber de tudo. Essa questão de a gente ter a humildade de admitir que algumas coisas eu não sei, ou que são bloqueios, ou que são dificuldades minhas, também faz com que a gente tenha mais leveza nesse processo.
Então, quanto mais eu reconheço, olha, realmente isso eu não sei, eu vou buscar, ou eu preciso aprimorar, eu preciso melhorar esse ponto, isso também vai fazendo com que a gente se sinta muito mais confortável para iniciar, né? E lembrar sempre que compartilhar é muito gratificante. Então, sempre que eu sei alguma coisa, eu vou querer compartilhar. E tenham certeza que quem sabe também quer compartilhar contigo. Então, se tu tem uma pessoa que te inspira e que parece distante, conversa com essa pessoa. De repente, ela pode te dar uma palavra que vai fazer toda a diferença para que tu te empodere e encoraje para iniciar, tá? Então, esse é o meu recado de hoje. Daqui a 5 anos você vai ter desejado começar hoje. Uma frase super, né? Que já tá muito batida, mas é a pura verdade. Inicia, começa. E lembra sempre, feito é melhor do que perfeito. Então eu prefiro ter começado e ir aprimorando esse projeto durante o trajeto do que nunca ter começado e não saber se daria certo. Espero do fundo do coração que todas as nutricionistas tenham muito sucesso, sejam muito realizadas e que consigam viver o seu propósito. Um beijo e até a próxima!